Lucas 23, versos de 33 ao 35. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Este é o texto, vamos dar graças ao Senhor. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos em gratidão e reconhecimento da grandeza do seu amor, da sua graça que nos justifica, que nos santifica, sua presença, Senhor, que nos traz força, alegria, paz. Louvamos o teu nome pela vida de todos que estão presentes neste lugar, por aqueles que vão ouvir esta palavra em outros lugares, que o Senhor possa abençoar igualmente a todos. Oramos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. O chicote com pontas de metal havia rasgado seu corpo. Os soldados haviam batido em sua cabeça e em seu rosto, até ficar completamente inchado. A coroa de espinhos havia perfurado seu couro cabeludo, e o sangue corria por sua face. Seus olhos estavam empapuçados. Ele seguiu o caminho do Calvário, com ferimentos abertos e hemorragias tais que era impossível de reconhecê-lo. Nessas condições, cravaram Jesus à cruz. Ele ficou exposto ao sol, ao calor, com moscas ao seu redor e insultos da multidão. Do alto da cruz, enquanto ali esteve, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus pronunciou 7 palavras redentoras. A primeira palavra de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes. Isaías havia profetizado que Cristo intercederia pelos transgressores, e ali estava o Senhor Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes. Uma pequena oração, mas a sua oração começou a ser respondida ali mesmo, com a conversão do ladrão, com a conversão do centurião que comandava a crucificação, e posteriormente no dia de Pentecostes, muitos que haviam gritado: crucifica-o, converteram-se também. A segunda palavra que Jesus disse foi: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Um dos malfeitores, em um dado momento, foi tomado de temor e de arrependimento, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Embora ele passasse pelo mesmo sofrimento, aquele homem compreendeu que o seu maior problema não era o presente, era o futuro. Ele entendeu que um futuro sem Deus seria mais desastroso e mais catastrófico do que a morte na cruz. Então ele clama e diz: lembra-te de mim, Senhor. Ele queria ser liberto da condição de pecador, e provavelmente essa foi a mais bela expressão que Jesus ouviu naquele dia: lembra-te de mim, Senhor. Você em alguma vez da sua vida já disse: lembra-te de mim, Senhor? Jesus bondosamente, misericordiamente assegurou-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que pode um homem pecador, malfeitor, sendo crucificado pelos seus crimes, porque aquele homem devia? Como é que pode um homem que leva uma vida nas condições tão perversas,
num dado momento da vida dele, algo acontece que ele pode sair da condição de pecador miserável e ter a esperança de ir para o paraíso. O segredo não estava nele, estava no Salvador Jesus Cristo. Jesus pode apagar nossos pecados instantaneamente. Jesus não precisa de um mês para transformar a sua vida, não precisa nem de uma semana, nem de um dia. Jesus só precisa de uma palavra que você diga: lembra-te de mim, Senhor. Ele pode apagar todo um passado de pecados, de transgressões. Ele pode mudar tudo, e Ele pode realmente dizer: estarás comigo no paraíso. Nós já ouvimos, pela misericórdia do Senhor, Ele nos dar essa garantia. A terceira palavra que Jesus pronuncia ali naquelas horas da crucificação foi: eis aí tua mãe. Ele disse isso para o apóstolo João. João estava ao lado de Maria. Todos tinham deixado Jesus, mas João, Maria e algumas mulheres não foram embora, ficaram ali. Foram os únicos que ficaram com ele. A Bíblia diz que junto à cruz estavam estas pessoas. Que privilégio aqueles que ficam junto à cruz. Eles contemplaram o sofrimento de Cristo de ponta a ponta, mas eles também puderam compartilhar de algumas experiências únicas. E esta foi uma experiência única para Maria, para João. Quando Jesus, agonizando em dores, esquece-se de si mesmo. Aliás, tudo que Jesus fez a vida inteira foi esquecer-se dele para pensar em nós. Quando ele deixou o céu, ele não pensou nele, pensou em nós. Quando ele se encarnou, ele se tornou um embrião no ventre de Maria, pela obra da encarnação. Ele tinha esquecido da glória do Pai para ser um como nós. Quando ele nasceu na manjedoura, aceitou a palha e o feno, ele tinha esquecido do seu trono de glória para ser como um de nós. A vida toda de Jesus foi esquecer dele e pensar em nós. E agora, mais uma vez, ele esquece de todas as dores, sofrimentos, e diz para João: eis aí tua mãe, ou seja, cuida dela para mim. Os cuidados de Jesus para com Maria, esses cuidados de Jesus é igualmente para com todos nós. Ele tinha dito: quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São vocês que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, tudo o que ele desejou para Maria, ele deseja para você, que você seja guardado, protegido. Eis aí a tua mãe. A história conta, a tradição conta mesmo, que João continuou cuidando de Maria até os últimos dias de Maria neste mundo. Segundo a tradição, João se tornou pastor em Éfeso, e Maria ficou ali até os seus últimos dias com ele, morando, sendo cuidada por João, pela sua família, em sua casa. A quarta palavra de Jesus foi a seguinte: em um dado momento, já bem adiantado as horas, chegando perto do final daquele momento dolorido da sua paixão, em um dado momento Jesus começa a clamar diferente, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isto era perto da hora nona, disse Lucas. Mateus também registrou: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo. E Mateus registra isso no aramaico. No aramaico é: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez esta seja a palavra mais forte que foi dita ali na cruz, a mais difícil de compreender. Acho que vamos precisar da eternidade inteira para compreender um pouquinho isso aqui. O que esta palavra revela? Revela o aspecto mais danoso do pecado. O pecado provoca separação de Deus. Deus nunca abandonou Israel, uma nação que muitas vezes abandonava Deus.
Deus nunca abandonou os seus filhos. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram abandonados na fornalha de fogo. Daniel não foi abandonado na cova dos leões. Mas naquele momento Deus Pai abandonou o seu filho Jesus. E é por isso que é difícil entender. Sabe por quê? Essa era uma experiência única e que provavelmente nunca mais se repetirá dentro da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma unidade, em uma essência, em uma divindade, inseparáveis, porque o que o Pai é, o Filho é, o que o Filho é, o Espírito é. O Pai tem a glória do Filho, o Filho tem a glória do Espírito, o Espírito tem a glória do Pai e do Filho. Ambos são eternos, imutáveis. Mas na cruz acontece o inimaginável, o irracional. E não adianta tentar explicar, que ninguém vai dar conta. A única coisa que sabemos é que isto aconteceu, e que é assim, e que por isso temos salvação. O Pai deixa o Filho. Como pode? Não tenho como explicar isso para ninguém. Não tem teologia nenhuma que ensina isso. Não tem livro nenhum que explica isso. A única coisa que sabemos é que a Bíblia diz, Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, de uma forma incompreensível, Deus transferiu o meu pecado e o seu, e colocou sobre Jesus. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele não tinha nenhum pecado, era santo, justo, perfeito, mas ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para você que crê em Jesus, ele não vê você com seus pecados, ele vê a santidade de Jesus, ele vê a justiça e a retidão de Jesus. Jesus sofreu a maldição do pecado naquele momento, não tendo ele nenhum pecado. Quinta palavra de Cristo na cruz: tenho sede. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Essas palavras evidenciam a completa humanidade de Cristo. É outro mistério da salvação, da encarnação, da obra de Deus para resgatar nossas almas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Não tinha uma hora que ele era homem e outra hora que ele era Deus. Não, ele era sempre Deus e homem. Mas a humanidade de Cristo era real, não era fictícia. Prova de que ele era 100% homem é que ele teve fome, sede, cansaço, dor. E a maior prova de que ele era 100% homem é que ele morreu. Mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Como entender isso? Mistério. Mas isto é o fato. Ele se fez homem para ser o nosso representante, o nosso substituto, o nosso mediador, o nosso intercessor. Então essas palavras evidenciam a sua completa humanidade. Jesus assumiu a forma humana, adquiriu atributos humanos, mas nunca, jamais deixou de ser Deus. Quando Paulo fala do esvaziamento de Cristo, no grego akenosis, que é kenosis, esvaziamento. Quando Paulo fala sobre o esvaziamento de Cristo, ele se refere não ao abandono da divindade, não, ele não deixou de ser Deus, mas se refere à renúncia dos direitos de igualdade com o Pai, para ser-lhe submisso em tudo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Cristo renunciou a tudo, a sua própria vida. A sexta palavra: está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Esta palavra no grego significa totalmente pago. Havia uma dívida no tribunal da eternidade. Quem devia essa dívida? Eu e você. Essa dívida era a dívida do pecado. Nenhum homem poderia pagá-la. Mas o Senhor, quando chega nesse ponto aqui, Ele tinha expiado, isso estava dentro de uma economia divina que Ele desenhou ela no Velho Testamento, através do sacrifício dos animais, dos altares judaicos, do trabalho dos sacerdotes. Então tudo isso apontava para Cristo. Quando o sacerdote terminava de oferecer os sacrifícios, o sacerdote declarava o perdão para aquele pecador. Quando Jesus terminou de oferecer sua vida ao Pai, em favor de nossas transgressões e para nossa justificação, a Bíblia diz que Ele diz: está consumado. Era aquilo que o sacerdote dizia para o pecador que ia lá no templo: você está perdoado, seus pecados estão pagos. Então Ele declara naquele momento que havia terminado a sua missão, que havia efetuado o completo pagamento pela redenção da humanidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode dizer graças a Deus? Nenhuma. A Bíblia diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem nos justifica. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A única razão que nos faz felizes e nos faz saltar e pular, você pode ter certeza que não são os campeonatos de futebol, não é a Fórmula 1, não é nada dessas coisas efêmeras e passageiras. O que nos faz dar gritos e brados de alegria é que nós não temos mais nenhuma condenação. Ele levou tudo que era contra nós, crucificou, levou para a cruz, cravou ali a nossa cédula, o nosso título de dívida, e agora nós não devemos mais nada. Aliás, somos eternamente devedores de amor a Cristo, de gratidão a Cristo, de admiração a Cristo, de desejo de glorificar a Cristo. Alguém me pergunta, de vez em quando alguém me pergunta, diz: pastor, por que vocês vão para a igreja tanto assim? Eu disse: porque tem alguém muito especial, que quando a gente reúne no templo, Ele está bem no meio de nós. Ele é a razão de nossa vida, Senhor Jesus Cristo. A gente vai sabendo que Ele vai estar lá, por isso a gente vai. A gente sai do templo já querendo voltar de novo. É porque Ele está lá, porque Ele está junto conosco, porque Ele merece a nossa gratidão, porque ali a gente faz o melhor em termos de grupos, de preparação, de equipes, de instrumentos, de tudo, para falar: Jesus, nós te amamos. Olha, Senhor, como estamos felizes com o Senhor. Sozinho em casa a gente não dá conta de fazer tão bem feito. Aqui a gente ajunta todo mundo, o talento de um, o esforço do outro, a alegria do outro, a oração do outro, e a gente faz um pouco melhor. Então eu quero voltar mesmo ao templo todos os dias da minha vida, e você também. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A sétima palavra, a última palavra. Depois de dizer que estava consumado, Ele disse, vou ler: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esta foi a última palavra realmente de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras indicam duas coisas importantes. A primeira indicação é que a morte física não é o fim. Jesus disse: eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Jesus estava indicando com isso que existe uma consciência após a morte.
Existe uma vida após a morte. Não é dormir, não é aniquilação, não é desaparecer, é continuar existindo, e no caso daqueles que temem a Deus, em um estado de gozo eterno, na presença de Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A segunda verdade, essas palavras confirmam que ninguém poderia matar Jesus, tirar a vida de Jesus, mas que somente Ele mesmo poderia dar a sua vida a nosso favor. A morte na cruz, irmãos, usualmente demorava muito, raramente durava menos que 36 horas, o tempo de sofrimento ali pendurado na cruz. Raramente durava menos que 36 horas. E ocasionalmente, uma pessoa crucificada podia ficar até 9 dias ali pendurado. Quando havia necessidade de tirar os corpos dos condenados da cruz, mas eles ainda estavam vivos, e eles queriam apressar a morte, eles vinham, os soldados, e quebravam as pernas dos crucificados, para que o corpo deles ficasse arriado, porque aí não tinha mais sustentação, e eles morreriam asfixiados em poucos minutos. Foi o que aconteceu com os malfeitores, inclusive com aquele que Jesus disse que iria com ele para o paraíso. Mas quando chegaram em Jesus, disseram: não precisa quebrar as pernas dele, ele já morreu, ele já rendeu o espírito. Isso prova então que Jesus escolheu a hora, o momento em que ele daria a vida por nós. Ninguém determinou esse dia, essa hora, foi ele mesmo. Depois que ele pronunciou aquelas últimas palavras, ele expirou. Não precisava mais quebrar suas pernas, nenhum dos seus ossos, a Bíblia diz que foi quebrado. Quando ele disse: entrego, Pai, nas tuas mãos meu espírito, a Bíblia diz que as trevas que estavam cobrindo a terra tornaram-se mais densas, a terra convulsionou-se como num terremoto, as rochas partiram e desmoronaram-se, abriram-se os sepulcros, e o grande e pesado véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O próprio oficial romano que presidia a crucificação exclamou, batendo no peito: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Toda a multidão que ali estava presente, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no seu peito. Diante disso que estamos meditando, que nós hoje possamos curvar nossas cabeças, nossa vida diante de Deus, em um reconhecimento de que a culpa era nossa, foi nossa. Ele nenhum mal fez. Quando Pilatos ainda estava preparando para mandar açoitar Jesus, a mulher de Pilatos interveio no julgamento, apareceu no tribunal, sem ser chamada, e chamou a atenção do seu esposo, o governador Pilatos, e disse: Pilatos, não entre na questão desse justo, porque ele nada fez, em um sonho muito sofri por ele. Irmãos, até os ímpios já sofreram por Jesus. O que significa lembrar de tudo isso? Não dói no seu coração? Não te move para ser mais crente, mais fiel a Jesus? A mulher de Pilatos diz: num sonho muito sofri por ele. Felizmente o seu esposo não quis dar ouvidos a ela e entregou Jesus para ser açoitado e depois para ser crucificado. Ele sofreu, ele morreu pelos nossos pecados. Mas vamos mudar essa frase aqui. Ela é muito ampla, ela é muito generalizada. Diga comigo: ele sofreu e morreu pelos meus pecados.
que Jesus fez, que Jesus consumou na cruz. A Bíblia diz, é o último texto que quero citar, a Bíblia diz que convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Quem é que estava morrendo naquela cruz? O Criador. A Bíblia diz que tudo existe por Ele, por conta dEle. Todas as coisas são para Ele. Então, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aquelas aflições, elas pudessem consagrar Jesus Cristo como o príncipe da nossa salvação. É isso que Ele é, o príncipe da nossa salvação. É isso que Ele recebe hoje na eternidade, a adoração e o louvor daquele que é o príncipe dos redimidos, dos salvos, dos que foram transformados pelo poder de Deus. Fique de pé por um instante, por favor. Nosso querido Salvador Jesus Cristo, nosso bendito Senhor, obrigado, Jesus. Quando nós não éramos ninguém nesse mundo, quando nós não éramos nada, o Senhor se lembrou de nós. O Senhor estendeu as tuas mãos e nos ajudou a sair da cova, do lamaçal, do pecado. Nos firmou os nossos pés em uma rocha firme, colocou em nossos lábios um cântico novo. E aqui estamos nós neste momento, Senhor, celebrando a comunhão do teu corpo e do teu sangue. Obrigado, Jesus, por estarmos rodeados, ladeados de tantas pessoas decentes, dignas, preciosas, que o Senhor também salvou, libertou, limpou de todos os pecados, pois este povo na tua igreja fez desse povo a tua família na terra. E agora estamos, Senhor, de mãos dadas, juntos em comunhão, em alegria, em amor. Perdoa-nos naquilo que falhamos, Senhor. Perdoa naquilo que erramos, naquilo que fazemos que não condiz com esta vocação celestial que o Senhor nos deu. Cobre-nos hoje com teu sangue precioso. Limpa nosso coração, nossa mente. É o Senhor quem nos dá dignidade, é o Senhor quem nos dá a justiça que nós precisamos para tomar hoje o pão, para tomar hoje o cálice, para compartilhar, Senhor, deste momento sublime. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, Rei Jesus, nossa vida, nossa força. Aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar. Faz Cristo ser vivo no coração e na mente do teu povo, que nós possamos viver a luz, Senhor, desta revelação do Calvário, lugar do perdão, lugar da restauração, o lugar da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado que o Senhor disse que estaria conosco aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Obrigado porque o Senhor está bem no meio, Senhor. Irmãos, há um rei em nosso meio. Aleluia. Há um grande rei em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Como você vai honrar este rei, como você vai render glórias a este rei, como você vai se curvar diante desse rei. Há um rei em nosso meio. Bem-vindo, Senhor Jesus. Glória para sempre ao teu nome. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Tu és a nossa força, a nossa alegria, a nossa justiça. Glória a Deus, aleluia, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória, 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 glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Antes de começarmos a cantar com esse grupo mais um cântico, os obreiros viram para frente já, pegaram o pão. Eu quero te pedir o seguinte. Há poucos dias atrás eu vi uma pessoa, uma personalidade importante entrando num salão onde tinha umas 1000 pessoas. E quando essa pessoa entrou, é um artista, apenas um artista, um homem. Ele entrou, todas as pessoas ficaram de pé. Muitos começaram a olhar com os olhos brilhantes para aquela pessoa, porque para alguns era super novidade, né? Ver uma pessoa importante daquela de perto. E começaram a não saber o que fazer. E aí alguns assobiavam, outros batiam palma, outros acenavam. Eu sei que todos queriam manifestar a alegria de ver aquela personalidade. Eu te pergunto, o que você vai fazer agora para
demonstrar a Jesus o quanto você o ama. Comece a louvá-lo, comece a dizer glória a Jesus, comece a aplaudir Jesus, comece a bendizer o Senhor, comece a dizer bem-vindo, Senhor, glória ao teu nome, tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Enquanto cantamos, permaneça de pé para receber o pão. Disse Jesus: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.